Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, mandando um abraço mais do que carinhoso para você que nos acompanha todos os dias. Gente, é muito bacana, né? A gente iniciar as tardes aqui na Band, já há quase 16 anos, sabendo que você está aí do outro lado da telinha, nos ajudando a fazer o Câmera 13, o programa da nossa gente. Então, muito obrigada, que Deus abençoe você, abençoe sua família, e que tudo de melhor possa acontecer na sua vida. É o que nós aqui da Band, todos nós, desejamos a você e a tantas milhares de pessoas que todos os dias acabam ligadas aqui na nossa tela da Band, acompanhando os nossos programas, especialmente acompanhando o nosso Câmera 13. Então sejam bem-vindos e olha, eu quero já convidar você para me ajudar a fazer o programa dessa quarta-feira. Já está comigo aqui em nossos estúdios a nossa querida doutora Regina Evangelista. Ela já esteve tantas outras vezes, né, Regina? É essa graça de pessoa, uma querida amiga. Ela é fonoaudióloga, está conosco aqui para falar sobre a fonoaudiologia. E, por sinal, os fonoaudiólogos tiveram uma grande vitória. Me sinto muito feliz, graças a Deus, de poder estar colaborando com uma atividade que é tão importante, tão necessária. Estive recentemente até falando sobre isso. Fui relatora de um projeto das 30 horas do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele é uma atividade, a fonoaudiologia da saúde, mas era uma das pouquíssimas profissões, mesmo sendo reconhecida como uma atividade de saúde, da saúde, que não tinha sua carga horária estabelecida. Então era a grande luta do país, da categoria, e eu acabei tendo a felicidade de relatar esse projeto e de ter a aprovação do meu relatório, do meu parecer, como um grande presente à sociedade brasileira, que os fonoaudiólogos prestam um grande trabalho. Bom, né, Regina? Coisa boa, muito feliz por isso, de poder ter colaborado. Olha, nós vamos falar sobre dislexia. Você já ouviu falar isso? Sabe se seus filhos podem estar passando por esse problema? Daqui a pouco a Regina vai tirar a dúvida, vai explicar o que é dislexia. Vamos conhecer muitas personalidades aí famosas do mundo artístico, científico também, que são pessoas que viveram com esse problema, descobriram que tinham esse problema e tiveram condições e possibilidade de tratar. Então, já esse é um tema que vai ser muito bom debatê-lo aqui no Câmera 13. A gente vai fazer um giro comunitário nesse momento. Eu quero muito agradecer a todas as lideranças comunitárias que têm chamado muito o nosso programa para a gente mostrar algumas situações aqui no município de Manaus. Vamos lá? Vamos ver? No giro comunitário de hoje, o programa Câmera 13 foi até o bairro do Coroado. Localizado na zona leste de Manaus, o bairro possui cerca de 51 mil pessoas, segundo o último levantamento do IBGE. Moradores da região estão reclamando da falta de infraestrutura, principalmente na rua Dom Bosco, no Coroado 2. Lá existem muitos buracos e os esgotos a céu aberto. Os moradores pedem ajuda ao programa da nossa gente. Continuando pela zona leste de Manaus, vamos até agora o bairro Ouro Verde, com cerca de 15 mil habitantes, também segundo o IBGE. Moradores da rua E, loteamento Carijó, estão reclamando da falta de infraestrutura, principalmente os buracos que estão há bastante tempo já nas ruas e afetam dia a dia a população da região. Ainda pela Zona Leste, o Câmera 13 está agora no bairro Zumbi 2, mais precisamente na rua Irmã Creuza Coelho. Moradores reclamam da falta de infraestrutura com esgotos a céu aberto. Eles temem pela saúde das crianças e dos seus idosos. Eles também reclamam da falta de infraestrutura com buracos nas ruas que estão quase intrafegáveis. Olha, todas essas solicitações feitas aqui para a nossa produção do Câmera 13 são encaminhadas
a Prefeitura Municipal de Manaus. Gente, houve também mudança na sinalização ali na área do bairro de Flores. A gente vai mostrar agora, porque você sabe, é muito quente, é calor, é trânsito pesado, e aí a gente precisa desafogar mais o trânsito e criar alternativas inteligentes, não é? Eu acho que isso faz a diferença. Muitos acidentes acabavam acontecendo nessa área que nós vamos mostrar, portanto, houve mudança e é importante que você que dirige tenha conhecimento dessa alteração ali na área de Flores. Põe no ar aqui. Depois de estudos do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, foi instalada uma rede de semáforos no cruzamento da rua Raimundo Parente com Cacilda Pedrosa. A nova sinalização visa a educação dos condutores e a segurança dos pedestres. Isso é um anseio antigo da população aqui. Nós fizemos um estudo, realmente temos a conclusão que precisa. Sinalização vertical, horizontal, o semáforo. Para quê? Segurança para o trânsito, que é carro-chefe da gestão do prefeito Arthur, e educação também, principalmente. Com a educação no trânsito, vem o respeito e vem a segurança. Com isso a gente salva vidas, né? Então, de fato, chegamos a essa conclusão, foi feito o estudo, iniciamos o processo, estamos concluindo aqui. Hoje estamos ligando o semáforo. No futuro, será na outra extremidade, tá? Então, assim, o nosso trabalho não para. Cada vez procurando investir mais em segurança e educação no trânsito. São 6 semáforos que vão auxiliar no trânsito. No local, vários moradores e pedestres fazem uso do espaço. E antes da sinalização, havia muitos transtornos. Vai mudar tudo, porque ó, o pessoal pegava eu por aqui, cortava aí dava acidente, muito acidente. E a gente tinha dificuldade principalmente à tarde, para dobrar a esquerda aqui. As pessoas tumultuavam muito essa convergência aqui. Os agentes do Manaus Trans permanecerão no local por cerca de uma semana, dando apoio e orientação sobre as mudanças. A sinalização vertical foi trocada e a horizontal revitalizada, principalmente as faixas de pedestre para uma maior segurança. Bom, né, gente? Uma mudança bacana, importante na cidade. Olha, a gente estava falando agora há pouco a respeito das 30 horas para os fonoaudiólogos do Brasil, do Amazonas, que essa luta começou aqui no Amazonas. Tive a felicidade de estar ao lado da Regina, ao lado da Rita, e elas me procuraram para que eu pudesse abraçar essa causa, não de hoje, mas de muito tempo atrás, não é, Regina? E hoje a gente está vendo, graças a Deus, mais uma vitória. E eu sempre digo que não é a vitória para os fonoaudiólogos, mas justamente para os pacientes da fonoaudiologia, para a população que é assistida pela fonoaudiologia. E a gente vai mostrar agora o assessor do Conselho Federal da Fonoaudiologia, o Wilker Jales, fez questão, inclusive, de gravar com a gente. Vamos ver como é que ele fala dessa conquista aí no Estado brasileiro. Quero falar com você, fonoaudiólogo do Amazonas. Nós precisamos nos unir e agradecer a deputada Conceição Sampaio, porque ela foi fundamental na aprovação na Comissão de Seguridade Social do projeto que regulamenta as 30 horas para o fonoaudiólogo. Deputada, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu trabalho, por lutar pela nossa categoria. Bacana, né, gente? Olha, falar sobre a fonoaudiologia, já após o intervalo comercial, já está aqui, já mostrei, já apresentei nossa queridíssima Regina Evangelista. Ela é fonoaudióloga, veio aqui para falar de um dos assuntos que também é tema do trabalho da fonoaudiologia, que é a dislexia. Você já ouviu falar sobre a dislexia? Sabe se seus filhos tem ou não esse problema? Muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo, os filhos têm alguma dificuldade e os pais nem sabem que atrás daquela dificuldade ou por trás daquela dificuldade tem um problema chamado dislexia. E é sobre esse problema e como tratá-lo que a gente já bate um papo com a Regina, que já está conosco aqui na Band. Estamos apresentando Câmera 13. Já estamos de volta e olha, antes de começar esse bate-papo aqui com a minha querida Regina Evangelista, gente, você já ouviu falar sobre dislexia?
Já a nossa querida fonoaudióloga Regina Evangelista vai explicar melhor para a gente o que é a dislexia e como tratar esse problema. Mas antes a gente vai chamar um VT, uma matéria, e já a gente começa inclusive a responder vários questionamentos que já chegaram aqui ao Câmera 13. Vamos ver. A dislexia é perturbação na aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento da correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. É a dificuldade para compreender a leitura. Cerca de 7% das crianças, a maioria meninos, apresentam sinais de dislexia. In your eyes lie the secrets I don't wanna miss. Put your hand in my hand and make a fist. Grab my shirt. Muitos famosos também tiveram esse problema na infância. O físico alemão Albert Einstein ficou conhecido por revolucionar a física clássica, desenvolvendo a teoria da relatividade. Mas se para a matemática e para as ciências naturais ele era mais do que bem dotado, para as disciplinas de geografia, história, francês e principalmente o grego, era um fracasso. A família de Einstein acreditava que ele poderia ter dislexia. O cientista e inventor Alexander Graham Bell teve 18 patentes concedidas em seu nome e 12 que compartilhou com colaboradores, entre elas do telefone e telégrafo. Mesmo tendo ajudado a criar novas tecnologias, Graham Bell tinha sinais de dislexia. Outro famoso que apresentou sinais de dislexia foi o astro do cinema de Hollywood, Tom Cruise, um dos atores mais consagrados. Além de protagonizar filmes de sucesso, também produziu longas que foram campeões de bilheteria. Aos 7 anos de idade, recebeu o diagnóstico de dislexia e foi matriculado na escola como analfabeto funcional. De origem neurobiológica e genética, a dislexia pode comprometer o desenvolvimento das habilidades de escrita, decodificação e pronunciação. Se tratada a tempo, no entanto, o distúrbio não chega a prejudicar a aprendizagem das crianças. In your eyes lie the secrets I don't wanna miss. Put your hand in my hand and make a fist. Grab my shirt, curl your lip as if you know. Staring back in my eyes saying please don't go. Eu já estava aqui acompanhando essa reportagem, ver quantas pessoas que fazem parte da nossa história, não é, Regina, com o problema de dislexia. E eu até questionava, é uma doença? E ela dizia, não, Conceição, é um distúrbio. É isso, Regina? Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, Conceição. Obrigada ao Câmera 13, novamente, pelo carinho. Obrigada. E, mais uma vez, parabéns, né, pelo nossa conquista. Uma conquista de todo mundo. Há várias mãos, né, Regina? Que coisa boa. Nossa, há vários anos, né? Há muitos anos, gente. Então, e, Regina, o que é a dislexia? Você falou que era um distúrbio, é isso? A dislexia é considerado um distúrbio neurobiológico e genético. A gente fala que é um distúrbio mais específico em leitura e decodificação. Isso é o geral da dislexia. Ela não é uma doença. Quando você fala decodificação, o que você está dizendo? Nós estamos falando o seguinte, eu posso ver a letra e não reconhecê-la. Há alguns casos que, se eu ouvir o som e olhar a letra, eu consigo decodificar. Outros, eles misturam as letras. Então, assim, se confunde hoje muito a dislexia com outros distúrbios, com outros aspectos. Por exemplo, é preguiçoso, ou não quer aprender. Não, não é isso. É porque, inclusive falaram do Tom ali, do Tom Cruise, é analfabeto funcional. Não é isso. O disléxico, ele não é um analfabeto funcional. Pelo contrário, ele sabe
Porém, ele, na hora de decodificar, na hora de passar para o papel, ele tem essa dificuldade. Mas ele conhece o assunto e ele sabe do que ele está fazendo. Regina, a gente já tem alguém querendo conversar conosco ao telefone, e eu já queria, inclusive, deixar uma pergunta, porque é muito comum aquilo que você acabou de nos dizer. Às vezes a criança tem dificuldade e é muito mais fácil acusar, né, gente? É muito mais fácil dizer que a criança não quer estudar, não tem interesse, mas por trás tem uma dificuldade, tem um distúrbio, que a gente está falando sobre isso hoje aqui na Band. Então, como é que os pais podem ter essa percepção, ter esse cuidado, com o filho que precisa de ajuda? Você já responde, mas agora vamos ver quem está conosco. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, quem fala? Francisca, do São Oi, Francisca, Jorge. Tudo bem? Você fala de que bairro, Francisca? São Jorge. São Jorge. Você tem filhos, Francisca? Sim. Então pode fazer sua pergunta, minha querida. Doutora, eu gostaria de saber quem tem problema respiratório, como por exemplo, asma, interfere na voz? Ok, então, muito obrigada, Francisca. Questão da voz, né? A Regina é fonoaudióloga, tem tudo a ver aqui para responder esses questionamentos também da Francisca. Francisca, boa tarde. Tem sim. Problemas respiratórios, problemas de pulmão, eles acabam afetando diretamente na voz, porque o que acontece? Se eu não consigo respirar, se eu não tenho um fluxo respiratório adequado, geralmente as pessoas têm um cansaço maior, não conseguem terminar uma frase, não conseguem ter uma fluência verbal melhor, né? Por conta da própria respiração. Às vezes nem a sua dicção é adequada, por conta desse problema respiratório também. Então, a respiração, uma boa respiração, torna, inclusive, uma boa leitura. Não é? Muitas vezes você não consegue ler, você não consegue finalizar uma frase por falta de fôlego, né? Que a gente sempre diz, nossa, me faltou o fôlego. Então, tem tudo a ver com a respiração. A gente precisa reaprender, inclusive, a respirar isso. Inclusive, há estudos que falam que respiradores orais, né, crianças que respiram de boquinha aberta, elas têm uma dificuldade maior de aprendizagem e elas se cansam mais. Então, assim, esse é o cuidado que deve se ter também para isso. Sempre, né? Sempre. Agora, a respiração é a base de tudo, né? Agora, Regina, voltando a falar sobre a dislexia, eu fiz uma pergunta para você justamente a respeito da percepção dos pais com os seus filhos. Qual o momento exato que pai e mãe já precisam procurar um profissional porque o filho não está conseguindo aprender e por trás dessa situação do não aprendizado já tem um distúrbio como esse? Hoje existe um mito muito grande nas escolas. Toda criança que não sabe ler, toda criança que tem problema de espaço ou de direita e esquerda é disléxico ou é TDAH. Não é assim. Em primeiro lugar, você tem que observar o teu filho. O que está acontecendo? Ele não está tendo atenção, ele tem algum problema de visão, ele tem algum problema de concentração. Descartando isso, só um pai e uma mãe podem ver isso, entendeu? Porque melhor que o pai e uma mãe para observar o comportamento na escola da criança, quando a criança fica muito agitada na hora da alfabetização, que a professora começa a falar, porque é no período da alfabetização que a gente vai começar a observar. Quando você, mãe, você, pai, for fazer a tarefinha com o seu filho, por favor, comece a observar isso, porque não adianta você dizer, está com preguiça, é burro. Não existe isso. Ele deve estar com algum distúrbio, algum problema. Ok, vamos ver números da dislexia no mundo. A gente tem aqui, segundo a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno acomete em algum grau até 17% da população mundial. Nossa, é um percentual já alto, né, Regina? Bastante alto. Vale ressaltar que, a nível de Manaus, isso vai aumentando a cada dia, né? Quem trata a dislexia? Ou é um tratamento a muitas mãos também? É um tratamento de uma equipe multidisciplinar. Não adianta a gente fazer um trabalho isolado. É um neuropsicólogo, o psicólogo em alguns momentos, o pedagogo, o psicopedagogo e o fono. Por quê? A gente vai trabalhar a parte de fono,
para trabalhar a questão fonética, questão de letras, de adaptação, de decodificação. E cada um ali, até mesmo para fechar diagnóstico, a gente precisa dessa equipe. Agora, Regina, esse olhar para dentro das salas de aula também, porque escola, família, é uma caminhada em parceria. Existe esse tipo de trabalho também? Você acha que na cidade de Manaus, a gente está mostrando números aqui, que são realidades do nosso dia a dia? Já percebeu na matéria quantas pessoas tiveram, outras continuam em tratamento? Essa relação ela tem que começar muito cedo. Você falou que é um trabalho multidisciplinar, portanto, são vários profissionais atuando na mesma direção. As escolas, você que é fonoaudiólogo, tem esse olhar, trabalha também nessa atividade. Como é que tem sido esse trabalho nas escolas, em relação às crianças também? Vocês têm já esse quadro mais definido ou não? Conceição, ainda é muito precário na nossa cidade. Por quê? Manaus ainda não entendeu que a fonoaudiologia não trabalha só com voz ou com ouvido, que há uma necessidade educacional. Existem fonos educacionais que ficam dentro de escolas. Para quê? Para começar a fazer uma triagem. A gente trabalha com triagem e orientação aos professores. Isso são muito poucas escolas dentro da nossa cidade que tem. Principalmente as que começam com alfabetização, que é a base, que é a melhor fase que a gente tem para diagnóstico. E um detalhe muito importante: crianças nesse período de alfabetização dão uma produção melhor, viram adultos melhores, começam a trabalhar essa disfunção, essa questão, e começam a se adaptar melhor dentro de sala de aula. Hoje não existe um trabalho de divulgação de fonos, hoje, não pelas fonos da cidade de Manaus, pelo contrário, nós temos excelentes aqui. Mas as próprias escolas precisam ter essa cultura. Tem que ter uma política pública voltada para isso. Voltada para isso, vai exatamente. Construir uma política pública nessa direção. Eu acho que aí a gente prepara os nossos jovens, cuida deles, das nossas crianças e jovens, e aí teremos adultos certamente mais saudáveis. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, tem muita gente fazendo suas perguntas, já a gente vai respondendo todas elas aqui para você. Vamos falar de concentração. Quem tem dislexia, tem concentração ou não tem? Então, já a gente volta com você. Já estamos de volta e, olha, falando hoje sobre dislexia com a fonoaudióloga Rita Evangelista, Regina Evangelista, irmã, tudo em casa, eu sou tudo em casa, não, Regina, tá todo mundo, isso mesmo, uma coisa de família, de irmã e de amiga. Agora, Regina, eu falei sobre concentração, porque tem muitos adultos que nem sabem que tiveram ou têm dislexia e que não conseguem ter concentração, não conseguem fazer uma leitura, porque não tem concentração, não é? Isso acontece, tem a ver, quem não tem concentração, com a dislexia ou não? Muito interessante a tua pergunta. A concentração, ela não tem muito a ver com a dislexia. Por que a gente fala que ele é um pouquinho mais, a gente chega a ser um pouquinho mais desatento? Porque ele não consegue decodificar. Então, é por isso ele não se interessa, é diferente, entendeu? De ser atencioso. Ele é atencioso, só que ele não consegue prender a atenção dele naquilo porque ele não entende, ele não conhece. Ok. Olha, a gente vai às ruas agora. Vamos saber se as pessoas sabem o que é a dislexia. Porque, como a gente estava falando, e a reportagem mostrou, Einstein que teve dislexia. Mas parece que no nosso dia a dia não é um tema que se fale tanto, ou que se conheça tanto, ou traga para a visibilidade. Por isso a gente trouxe esse tema que é tão importante, para que a gente possa até mesmo nos perceber diante de um distúrbio como esse. Vamos para as ruas agora? Vamos ver se as pessoas sabem o que é dislexia. Vamos lá. Você sabe o que é dislexia? Não. Sei não. Nunca ouvi essa palavra. Não, nunca ouvi falar. Nossa, as pessoas não conhecem nem a palavra, nunca ouvi falar. Isso é ruim, porque a gente tem aí 17% da população mundial com esse distúrbio. E se você não sabe que ele existe, não tem como tratar. Não é, Regina?
É por isso que eu falo, ainda existe uma falsa cultura de que se fala de dislexia. Nós conhecemos pessoas, você conhece pessoas que são disléxicas, que descobriram tardiamente, tiveram dificuldades, mas souberam se adaptar. Hoje em dia, as pessoas não têm esse conhecimento. E, assim, a dislexia, é muito fácil você ser preconceituoso com quem não sabe ler ou escrever, mas não sabe o que tem por trás. Agora, na hora que você descobre que tem esse distúrbio, qual é o tratamento e como buscar essa ajuda? Quando você descobre, você começa a trabalhar as pessoas que estão ali no tratamento, um psicopedagogo, o fono, ele começa a armar estratégias para que aquela criança ou aquele adulto passe a usar suas aptidões para conseguir concentrar e codificar as letras, os números. Agora, você tem 100% no tratamento desse distúrbio? Você pode conquistar esse 100%? Sim. Lembrando que dislexia não é uma doença, não tem cura, ela vai ser tratada e nós vamos aprender a conviver com isso. Olha, a gente vai agora, tem mais uma pergunta chegando aqui, a gente quer agradecer as perguntas que estão chegando e muita gente nas redes sociais do programa, já a gente começa a abrir as redes sociais para você também questionar. Vamos aí às ruas. Meu nome é Tatiane. Doutora, por que a dislexia afeta tanto a vida de uma pessoa? Atinge muita gente? Atinge muitas pessoas e acaba fazendo com que, por exemplo, se você não sabe ler ou escrever, ou se você não... acaba virando uma pessoa introvertida, não vai se sociabilizar direito, porque você é considerado o burro da escola. O pequenininho, a criança, acaba levando sempre... aquela coisa, não sabe, vai ficar de lado. Então, isso vai fazer com que o adulto também acabe crescendo cheio de problemas. No fundo, acaba se afastando da sociedade. Olha, a Mônica, da Cidade Nova. Mônica, muito obrigada aí pela sua participação. Ela faz uma pergunta bem em cima do que você está falando, Regina. Doutora, como é o tratamento para um adulto dislexo? Porque para a criança, os pais precisam estar muito próximos para perceber esse distúrbio. O adulto, quando percebe que está sentindo esses sintomas, que tem esses sintomas, e o programa está esclarecendo muito isso, como que faz para procurar um profissional e para começar esse tratamento? Também tem um preconceito, você acha? Existe muito preconceito hoje, muito. Você hoje tem vagas nas instituições para negros, para isso, para aquilo, mas para disléxico é mais complicado, porque é difícil fechar um diagnóstico em adulto. Então, quando o adulto começa a perceber que ele pode ser um disléxico, a primeira coisa, procura um neuro. Depois a gente vai fechar, fazer uma junta, neuro, psicólogo, aí num adulto já entra o psicólogo e um psicopedagogo, para que nós possamos juntos trabalhar estratégias para que essa pessoa venha se tornar uma pessoa fluente naquilo que ela quiser. Agora, a Lorena, de São Lázaro, do bairro de São Lázaro. Lorena, muito obrigada aí pela sua companhia. Ela pergunta se toda criança que apresenta dificuldade na leitura pode ser disléxica. Não. A gente tem que lembrar que a gente também tem uma base, tem a escola. Hoje a escola é complicada. Eu não posso dizer que toda pessoa adulta ou criança que não leia fluentemente é um disléxico. Posso dizer que ele venha apresentar alguma característica, mas não fechar. Vamos falar novamente as características da dislexia, porque eu sei que também uma criança que precisa ir para a escola muito cedo, aí ela quer dormir. Não é? Eu até conheço um caso, mas já muito tempo atrás, era uma criança de 6 anos, 6, 7 anos, não queria acordar cedo, a mãe passou para a tarde. Aí à tarde ela queria estudar à noite porque não queria. Então você vê que criança é criança, gente, né? Então os pais têm que entender, acompanhar e saber fazer essa diferença. Não é? Saber fazer essa diferença, acho que é o essencial. Vamos ensinar um pouco para os pais nesse momento como fazer esse primeiro diagnóstico em casa, Regina? Primeiro de tudo, o disléxico, a criança a gente pode verificar se ela tem dificuldade, principalmente nessa fase de 4, 5 anos, direita, esquerda, cima, embaixo, dificuldades na hora de decodificar as letras, como? Ela não vai gostar de estudar, não vai querer estudar, não aprende rápido, tem uma dificuldade maior, tem uma dificuldade motora.
Então, assim, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Ela fica um pouco rebelde, porque ela não consegue fazer a tarefinha dela. Então, são algumas características que apresentam esses disléxicos. Inclusive, ela finge não ter atenção. Olha, nós vamos já colocar mais uma pergunta. Agora, é muito importante que os pais em casa aproveitem as dicas que estão sendo dadas aqui pela Regina Evangelista e que vivam não só a partir desse momento essas dicas. Vivam as dicas, aproveitem essas dicas e procurem um profissional. Né? Esse apoio, essa ajuda faz toda a diferença. Olha, a gente vai chamar agora, deixa eu bater um papo também com o nosso querido Rodrigo Frois, diretor da Escola Municipal Antônio Matias Fernandes, bairro da União. O Rodrigo é o nosso diretor nota 1000, não é mais nota 10, não é nota 1000, já foi premiado, é muito bom prestar sempre essa homenagem, nós mostramos aqui no nosso programa, e ele vai participar conosco dessa conversa aqui com a Regina, até pela experiência na área de educação, não é? Acompanha de perto o dia a dia de tantos jovens. Primeiro, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é um tema que também os diretores têm essa preocupação, a dislexia, Rodrigo? Bom, é muito importante trazer ao público esse conhecimento, porque é uma dificuldade que nós temos na escola. Como a doutora estava comentando, é um tabu ainda, pouco falado, e nas escolas também. Os alunos encontram muitas dificuldades e hoje a Secretaria Municipal de Educação é pioneira, ela tem um trabalho diferenciado por meio do CME, que acompanha os alunos com dificuldade de aprendizagem, com altas habilidades e com dislexia. Mas ainda é um trabalho embrionário, muito pequeno, frente ao que a gente tem visto do avanço de muitos casos que vêm aparecendo. Por exemplo, o Estado não tem esse trabalho, só a rede municipal. Então, trazer esse assunto à tona é ajudar muitos educadores a conhecer, porque até mesmo professores não conhecem as dificuldades como a dislexia. Regina, o professor Rodrigo, ele foi apontado nacionalmente pela gestão que ele faz à frente da Escola Municipal Antônio Matias. E aí a gestão é o todo, né, gente? É a gente saber quais são os indicadores daquela comunidade em relação a problemas como a dislexia também, que muitas vezes a gente não tem informação. Informação é poder. Quem tem informação tem poder. Então a gente consegue mudar quadros quando a gente tem esse conhecimento e essa informação. Então é muito bom ter vocês dois aqui nessa conversa, tomara que saia uma parceria importante também nesse trabalho, né, Rodrigo? Porque lidar com crianças, com jovens, e ter essa visão dos problemas que possam, naquele momento, estar atingindo a aprendizagem dos nossos alunos, acho que faz toda a diferença. Como você falava ainda há pouco, é questão de política pública mesmo. Você trazer à tona isso e levar para as escolas, para que família, alunos, professores tenham acesso a esse conhecimento, faz com que eles consigam avançar nesse debate. E isso é função social da escola e função de política pública. Então, parabéns pela iniciativa de estar levando ao público esse conhecimento. Ok, meu querido diretor, muito obrigada. E outro dia vem aqui para a gente falar da concentração dos nossos alunos. Obrigada, Regina. Eu que agradeço. Obrigada, Rodrigo. Venha sempre. Regina, foi um prazer. Espero que você volte muitas vezes para a gente bater esse papo aqui. Leva um beijo para a nossa querida Rita e também para a sua baby. Pode deixar, eu agradeço. Mais uma vez, parabenizo você, parabenizo o diretor, né? Porque lembrando sempre, a ponta do iceberg, né, do disléxico ou do TDAH, muitas vezes começa na escola. Então, assim, parabéns aos professores do Amazonas, porque mesmo não sendo difundido essa informação da forma que a gente acha que deve ser, muitos já nos ajudam no nosso trabalho. Muito bom. Obrigada, Conceição. Obrigada. Olha, a baby que eu disse é a Gabi, que é a sobrinha filha da Regina, filha da Rita, querida. Beijo, foi uma alegria tê-la aqui. Muito obrigada. Gente, fica com Deus e amanhã, quinta, a gente se vê aqui na Band. Até lá.